Não, vou dar aula aqui agora. Boa noite, meninos. Nossa, parece que meu microfone tá alto. Meninos e meninas. Daniel, Marcos Vinícius, Alice, Natália, Isabela, Kellen. Boa noite a todos. Vamos começar? Vamos lá. Marcos Vinícius, tudo jóia? Fala comigo. Tudo já. Daniel, boa noite. Fala comigo, garoto. Boa noite. Boa. Alice, Natália. Boa. Boa noite. Boa. Kellen, Eduardo. É Eduardo ou Eduarda? Deixa eu ver. Não consigo ver aqui não. Não sei, iPhone de Eduardo. Não consigo saber. Kellen, boa noite. Boa noite. Tudo jóia. Meus queridos, meu microfone tá alto. Ei, Tá bom. tá bom? Não tá alto não? A impressão que eu tenho pra mim aqui que tá alto. Não, tá de boa. Não, então tá beleza. Vamos lá então. Seguinte, nas nossas últimas aulas nós falamos sobre triângulos e retângulos. Então na primeira aula falamos sobre triângulo, as relações métricas do triângulo retângulo. E depois, logo na sequência, as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, ok? E também comentamos da relação fundamental. Aí deixei disponível para vocês o material com esses triângulos e agora a gente vai dar prosseguimento. Esse material eu vou entregar para vocês amanhã, de preferência antes da nossa aula. Não sei se amanhã a gente tem aula. Tem aula amanhã? E aí? A gente tem aula amanhã? Acho que tem. Então, de preferência antes da aula, ok? Para que a gente possa utilizar na nossa aula. Mas hoje nós vamos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nossa, sensação que eu tenho que meu microfone está absurdamente alto. Mas vamos lá. Compartilhar a tela. Chegou mais gente aí, daqui a pouco eu falo com vocês. Deixa eu ver. Tenho aqui Daniel, Alice, Natália, Kellen, Isabela Lopes, Lara, Vivian. Boa noite a todos vocês. Meus queridos, se nós vimos nas nossas duas últimas aulas triângulos retângulos, relações métricas e razões trigonométricas, chegou a hora de passar
para os triângulos que não são retângulos. Vocês estão enxergando o slide? Alguém fala comigo? Sim. Ótimo, beleza. Achei que eu não tinha compartilhado ainda. Então, chegou a hora de trabalhar com os triângulos não retângulos, chamados de triângulos quaisquer. Então, triângulo qualquer é um triângulo não retângulo. Nós já vimos que trabalhar com trigonometria quer dizer mexer com triângulo, gono, ângulo e metria, medidas. Então, misturou ângulos e lados nos triângulos, estamos falando de trigonometria. Se o triângulo for retângulo, razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Se o triângulo não for retângulo, ok? Então está aqui um triângulozinho. Agora não temos mais o ângulo de 90 graus. São 3 ângulos quaisquer, podendo ser os 3 agudos, triângulo acutângulo, ou ter um triângulo obtusângulo. Um deles obtuso e os outros 2 agudos. 2 agudos sempre tem que ter. Quem vai fazer diferença é o terceiro ângulo. Se o terceiro for agudo, acutângulo. Se o terceiro ângulo for um ângulo reto, triângulo retângulo. Se o terceiro ângulo for obtuso, obtusângulo. Então, está aqui. Então, começamos afirmando que esse triângulo da figura, ele é não retângulo, chamado triângulo qualquer. Joia? A gente sabe que a gente tem ferramentas para trabalhar bem com triângulos retângulos. Pitágoras, relações métricas e seno, cosseno e tangente, razões trigonométricas. Eu não vou demonstrar isso aqui porque não é o objetivo nosso, mas nos triângulos que não são retângulos, o ideal é que a gente tenha que traçar as alturas desses triângulos, porque quando se traça uma altura, faz surgir ângulos de 90. E a partir do momento que eu tenho ângulos de 90 e triângulos retângulos, a gente faz uso das ferramentas que a gente conhece para os triângulos retângulos. E aí consegue demonstrar essas outras relações que podem ser usadas em triângulos quaisquer. Então aqui foi só para dizer que, para demonstrar essas expressões, que não é o que eu vou fazer, a gente precisa traçar a altura para gerar triângulos retângulos. E uma vez que tem triângulos retângulos, a gente usa o que a gente conhece sobre os triângulos retângulos para demonstrar essas relações que a gente vai ver hoje. E a primeira delas chama-se lei dos cossenos. Então, lei dos cossenos aplica-se em triângulos não retângulos, triângulos quaisquer. Então, está ali nossa figurinha original. Então, só para a gente ficar claro, como meio que um padrão que usa a geometria e a trigonometria, a gente usa um padrão de que os vértices a gente dá nomes com letras maiúsculas, os lados opostos a esses vértices, normalmente a gente usa a mesma letra, só que minúsculo, então vértice A, oposto a ele, lado Azinho. Vértice Bzão, oposto a ele, lado Bzinho. Vértice Czão, oposto a ele, lado Czinho. Ok? Então, normalmente esse é o padrão que a geometria acaba usando. E 3 ângulos. A lei dos cossenos, ela é construída de 3 formas diferentes, mas onde as 3 dizem a mesma coisa. Então, só observe comigo. Essas expressões são demonstradas a partir dos triângulos e retângulos. Não vou fazer isso, ok? Mas o que eu quero aqui é que a gente entenda como que é o padrão da lei dos cossenos. Bom, antes de mais nada, deixa eu dizer aqui para você que uma dica para você olhar um triângulo não retângulo e saber que você vai usar a lei dos cossenos com ele, uma dica, aí fica como uma sugestão, é essa daqui, onde a gente diz que a lei dos cossenos nós vamos usar todas as vezes que a gente tiver apenas um ângulo conhecido dentro do nosso triângulo. Então, se no seu triângulo você tiver
lados e ângulos. E aí você tiver apenas um ângulo conhecido dentro do triângulo, isso é um indício que a gente tem que usar a lei dos cossenos. E como que a gente monta, como que a gente utiliza a lei dos cossenos? Então me acompanhe. Primeiro, se você observar direitinho, a lei dos cossenos, ela começa sempre com o quadrado de um dos três lados. Pode ser o quadrado do lado Azinho, quadrado do lado Bzinho ou o quadrado do lado Czinho, ok? E se você reparar direitinho, lá no final da lei dos cossenos, você tem o cosseno de um dos nossos ângulos. Por isso que a gente diz aqui que a lei dos cossenos é aplicada quando a gente tem apenas um ângulo conhecido. E a característica fundamental da lei dos cossenos é, já que você vai utilizar apenas um dos ângulos, então, dependendo do ângulo que você for utilizar, a lei dos cossenos exige, aí é condição, obrigação, ela exige que lá no primeiro membro você comece obrigatoriamente com o lado oposto ao ângulo. Então, dependendo do ângulo que você for utilizar na lei dos cossenos, o início da sua lei dos cossenos obrigatoriamente tem que ser com o lado oposto ao ângulo. Então, se você vai utilizar o ângulo alfa na sua lei dos cossenos, sua lei dos cossenos precisa começar pelo a ao quadrado. Se você vai utilizar o ângulo beta, sua lei dos cossenos precisa começar com o b ao quadrado, lado oposto. E se você for utilizar o ângulo θ, você precisa começar com o c ao quadrado. Meus queridos, entendido até o momento? Sim ou não? Alguém? Sim. Alguém? Obrigado. Ótimo. Então, atendida essa condição, ótimo. Aí agora vem o segundo membro. No segundo membro, o que você vai encontrar, primeiro, deixa eu mudar a cor, um azulzinho. O que você vai encontrar é uma soma dos quadrados dos outros dois lados que sobraram no seu triângulo. Eu comecei com a ao quadrado, então você vai utilizar a soma dos quadrados dos outros dois lados, b e c. Eu comecei com b ao quadrado, então eu vou somar os quadrados dos outros dois lados, a e c. Comecei com c ao quadrado, vou somar os quadrados de a e b. Ok. Depois, menos duas vezes, também é um padrão. Menos duas vezes, deixa eu mudar de cor novamente. Agora eu vou usar um laranjinha. E o outro padrão é menos duas vezes o produto desses mesmos dois lados que você utilizou aqui no segundo membro, que são os lados que formam o seu ângulo. Ângulo alfa, quem forma o alfa? Lado B e lado C. São esses os lados que você vai utilizar aqui no segundo membro. Ângulo beta, quem forma o beta? Lado A e lado C. São esses os dois lados que você vai utilizar, somando os quadrados e depois multiplicando. Ângulo θ, quem forma o θ? Lado A e lado B. Soma os quadrados deles e depois menos duas vezes AB. Ou seja, a lei dos cossenos tem um padrão a ser seguido. Ok? Meus queridos, entendido o padrão? Joia, posso prosseguir? Sim. Um de cada vez, eu falo todo mundo ao mesmo tempo. Pode, Alicia, mais alguém? Pode. Mais alguém? Essa primeira parte Beleza, é Daniel? Pitágoras, né? Exatamente. Inclusive, foi Natália? Foi Natália Sim, que perguntou? Natália, inclusive, Natália, sim. na verdade, essa relação aqui,
ela pode ser aplicada em qualquer triângulo. Ela, na verdade, é uma relação geral, inclusive nos triângulos retângulos. Só que nos triângulos retângulos, o nosso ângulozinho é de 90 graus. E se você tem cosseno de 90, cosseno de 90 é zero. E sendo esse cosseno igual a zero, já que isso aqui é tudo uma única multiplicação, isso aqui tudo fica zerado. E aí fica Pitágoras. Então, ângulo de 90 graus, aparece o nosso teorema de Pitágoras. Então, na verdade, essa é uma relação que pode ser usada em qualquer triângulo. Só que eu não preciso escrever tudo isso se o nosso triângulo for triângulo retângulo. A gente já conhece Pitágoras desde sempre. Não precisa usar esse canhão para matar uma formiguinha, beleza? É como se fosse um Pitágoras mesmo. Muito bem, meus queridos. Então, prosseguindo. Agora, a outra ferramenta que a gente tem, só temos essas duas para trabalhar com triângulos não retângulos, é a lei dos senos. Então, novamente, eu volto com o mesmo triângulo que eu tinha. E a lei dos senos diz isso aqui, que a gente vai entender já já o que significa. Mas, assim como eu te dei uma sugestão de como usar a lei dos cossenos, aqui vai a sugestão da lei dos senos. Quando eu me deparo com um triângulo, e eu sei que nesse triângulo eu tenho informações de ângulos e lados, eu já sei que é trigonometria. Se o triângulo for retângulo, seno, cosseno e tangente. Se o triângulo não for retângulo, lei dos senos e lei dos cossenos. E a gente acabou de ver que, se eu só tenho essas duas ferramentas, como eu vou decidir qual das duas ferramentas eu vou usar? Quem vai decidir para você é a quantidade de ângulos conhecidos. Tem um ângulo apenas conhecido? Lei dos cossenos. Tem mais de um ângulo conhecido, aqui, mais de um ângulo, lei dos senos. Porque nós vimos que na lei dos cossenos, a nossa formulazinha depende de apenas um ângulozinho. Aqui na lei dos senos, não. A gente consegue construir três possíveis frações. O que a lei dos senos diz para a gente, e na verdade aqui ela diz duas coisas, e eu vou focar nessa primeira. O que a lei dos senos diz para mim é que a razão entre um lado qualquer e o seno do seu ângulo oposto, então, um lado qualquer, dividido pelo seno do ângulo oposto, A sobre seno de A, B sobre seno de beta e C sobre seno de teta. Então, a razão entre qualquer lado do triângulo e o seno do seu ângulo oposto é sempre igual. E quando eu tenho igualdade entre frações, isso se chama proporção. Então, existe uma proporção, ou seja, igualdade entre frações, entre qualquer lado do triângulo e o seno do seu ângulo oposto. E embora a gente consiga montar três possíveis frações, na verdade a gente só vai trabalhar com duas, para que a gente possa multiplicar cruzado. Então pode ser alfa e beta, pode ser beta e teta, ou pode ser alfa com teta. Por isso que eu preciso ter mais de um ângulo para eu poder usar a lei dos senos. Ok? Porque eu preciso montar mais de uma fração. Então a lei dos senos diz isso, que existe uma proporção entre um lado qualquer do triângulo e o seno do seu ângulo oposto. Ok? Então, uma vez construída essa proporção, ela se chama lei dos senos. Só que a lei dos senos tem uma variação. Quando eu digo para você que a lei dos senos ela é usada quando você tem mais de um ângulo conhecido, isso ela esbarra numa exceção, num caso especial, que é essezinho aqui. Onde, se você tiver triângulo e esse triângulo estiver dentro de uma circunferência, inscrito numa circunferência, então, nessa situação especial, você não precisa ter dois ângulos para trabalhar com a lei dos senos. Você só precisa ter um ângulo, mas, repito, essa é uma situação especial,
o triângulo dentro de uma circunferência. Por quê? Porque se incluir a circunferência na jogada, ok? Toda circunferência possui um raio. Então, a lei dos senos me garante que o resultado de qualquer uma dessas razões sempre será igual ao diâmetro. Isso se houver um triângulo dentro da circunferência. Então, havendo a circunferência, basta eu montar qualquer uma dessas frações. E a fração que eu construir, ela vai ser igual ao diâmetro. Isso já vai ser suficiente para a gente poder resolver isso aqui cruzando a multiplicação. Então, se tiver apenas o triângulo, eu preciso ter dois ângulos conhecidos para usar a lei dos senos. Agora, se o seu triângulo tiver uma circunferência em volta dele, então a lei dos senos pode ser usada com apenas um ângulo. Basta montar a sua fração e igualar ao diâmetro. Ok? Entendido a situação especial? Ok? Ok. Professor, Digamos. Xande, Estou ouvindo. a lei dos cossenos tem dois lados e a lei dos senos um lado? Não. Espera lá. Conhecidos. Acho que você trocou lado com ângulo. A lei dos cossenos é Não, necessário que a porque gente tem tenha o ângulo. Continua. Continua, Natália. Natália. Tipo, o lei dos cossenos precisa de um ângulo. Aí precisa de dois lados Um ângulo. conhecidos. Não Dois necessariamente, lados Natália. conhecidos. Por quê? Porque se eu não tiver lados conhecidos, eu ainda posso usar a lei dos cossenos, mas vai ficar em função desses lados. Até porque existem questões onde a gente manipula variáveis. Então, independe se eu conheço lados ou não. O importante é que a lei dos cossenos eu só consigo aplicar se eu tiver um ângulo conhecido. E para eu utilizar a lei dos senos, eu preciso ter mais de um. Ok? Por quê? Minha resposta, inclusive, pode ficar em função dos lados. Mas é necessário que eu conheça o valor desses senos. E para eu conhecer o valor do seno, eu preciso conhecer os ângulos. Então, a questão de conhecer lados, isso não é relevante para eu escolher, para eu me decidir entre lei dos senos e lei dos cossenos. O que é relevante é a quantidade de ângulos conhecidos. Ok? Ok. Natália, vou aproveitar a sua pergunta e vou ressaltar algo aqui para vocês, que é o seguinte. Quando eu falo de ângulo conhecido, para a trigonometria, conhecer um ângulo é conhecer as suas propriedades trigonométricas. Por exemplo, deixa eu fazer um rabisco aqui para a gente, um rabisco literalmente. Suponha, Natália, que eu tenho aqui um triângulo, um triangulinho. E aí, desse triângulo, aparece aqui para mim um ângulo de 50, um ângulo de 30, e, obviamente, para completar o triângulo, teria um ângulo de 100. Ok. Para a geometria, Natália, a geometria pode dizer que ela conhece os três ângulos desse triângulo. Ou seja, dois deles são agudos, 30 e 50, e um deles é obtuso, 100 graus. Então, pela ótica da geometria, a geometria conhece os três ângulos desse triângulo. Agora, pela ótica da trigonometria, nesse triângulo, eu só posso dizer que eu conheço um ângulo. Por quê? Porque a gente não sabe as propriedades trigonométricas dos 50 e do 100. Eu não sei quem é seno de 50, cosseno de 50, nem tangente de 50. A mesma coisa para o 100. Eu só sei, e a gente só é obrigado a saber mesmo, as propriedades trigonométricas para o 30, 45 e 60. Então,
pela ótica da trigonometria, esse triângulo possui apenas um ângulo conhecido. Então, eu só conseguiria utilizar a lei dos cossenos num triângulo como esse. Entendida a questão do conhecer um ângulo? Conhecer um ângulo é conhecer as propriedades trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Se você não sabe isso, então para você aquele ângulo não te serve de absolutamente nada. Certo? Que fique bem claro isso para a gente. E aí eu vou te dar outra dica. E essa outra dica você vai ter que, a princípio, se você não lembrar disso, você vai, a princípio, confiar no que eu estou te dizendo. Quando a gente for estudar trigonometria no ciclo trigonométrico, aí eu vou conseguir demonstrar isso para você. Mas, a princípio, se você não lembra disso, acredite, pelo menos, que a gente viu que nos nossos triângulos pode ser que tenham triângulos obtusângulos, um ângulo obtuso dentro dele. Então, se você for aplicar as razões trigonométricas num ângulo obtuso, seno, cosseno e tangente, a gente tem que usar a seguinte regra. Se você for aplicar o seno em um ângulo que é obtuso, então, na verdade, você vai pegar o suplemento dele. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, deixa eu pegar caneta preta. Quero dizer que, se por acaso eu tiver que calcular o seno de 150 graus, 150 é um ângulo obtuso. Essa observaçãozinha me diz que, na verdade, o que eu tenho que calcular é o seno do suplemento, o que falta para 180. Vai ser seno de 30. E seno de 30 a gente conhece, ok? Ângulos obtusos, a gente tem que enxergar o suplemento deles, o que falta para 180. E se for um cosseno, a mesma coisa, só que com a diferença de que você vai colocar um sinalzinho negativo ao seu resultado. Então, seno e cosseno de ângulos obtusos, você vai trabalhar com um suplemento, o que falta para 180. Só que no caso dos cossenos apenas, o sinal, o resultado que você obtiver tem que ter sinal negativo, ok? Se você não lembra disso, redução ao primeiro quadrante em trigonometria, por enquanto você confia em mim. Quando a gente for ver trigonometria no ciclo, eu te explico por que isso aí é verdade. Tudo bem? Ok? Posso prosseguir? Alguém? Um Pode. de cada vez. Boa, Daniel. Outro alguém? Outro alguém? Pode. Boa. Outro alguém? Pode. Boa, Alice. Obrigado. Ótimo. 3 alguém já é suficiente. Então, vamos fazer um exemplo. Pega aí um guardanapo, uma folha de seu caderno, escreve aí na mesa da sua escrivaninha, qualquer lugar, no boleto que você tem para pagar. Então, vamos resolver este primeiro exemplo. Lembrando que, terminando a aula, eu vou finalizar o material aqui de vocês, teórico e exercícios, para a gente poder trabalhar na aula de amanhã. Acho que até já tem, vou até dar uma conferida depois. Então, vamos lá. Diz assim, sabendo-se que a distância... Deixa eu pegar a canetinha. Preta mesmo. Sabendo que a distância do ponto P ao centro O do alvo é de 10 centímetros, está indicado na figura, e que a distância do ponto P ao ponto M é de 14 centímetros, ok? E que o ângulo POM mede 120 graus, cuidado que é um ângulo obtuso, acabamos de falar sobre ele, 120 graus, pede-se a distância em centímetros do ponto M ao ponto O. Vou chamar de x. Primeira análise que a gente faz é a seguinte. Bom, eu tenho um triângulo,
Nesse tri, eu conheço algum ângulo, 120. Então, eu conheço um gono. E nesse tri, onde eu conheço um gono, eu também conheço algumas medidas desse triângulo, 10 e 14. Então, se eu misturo esse trio, tri, gono e metria, então nós vamos trabalhar com trigonometria em um triângulo que não é retângulo, triângulo qualquer. E eu só tenho duas ferramentas para isso, lei dos senos e lei dos cossenos, e quem me define isso aí é a quantidade de ângulos. De repente você pode olhar e falar assim, poxa professor, mas você falou que se tivesse circunferência, eu posso usar lei dos senos ou lei dos cossenos. Bom, só que esse triângulo não está inscrito na circunferência. Lembra que para ser inscrito, ele tem que tocar o contorno da circunferência. Ele está dentro de uma circunferência, mas não é inscrito, porque ele não toca as bordas da circunferência. Então, na verdade, aquela circunferência é só para ilustrar um jogo de dardo, na verdade, nada disso. Eu só tenho um triângulo, onde nesse triângulo só tem um ângulo conhecido. E se só tem um ângulo conhecido, então nós temos como ferramenta lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Ok. E a lei dos cossenos, cuidado com isso, meus queridos. A lei dos cossenos nos obriga a começar a lei dos cossenos pelo lado que estiver oposto ao ângulo. Então, por mais que eu conheça esse cara, eu sou obrigado a começar com ele, 14 ao quadrado. No segundo membro. Agora, os dois lados que sobraram, nós vamos elevar ao quadrado e somar cada um deles. Depois, menos, duas vezes. Os mesmos dois lados que eu utilizei no segundo membro, eu volto a utilizar de novo, x e 10. Além disso, o cosseno do nosso ângulo. Até aqui tudo bem? A construção da nossa lei dos cossenos. Estamos juntos? Podemos seguir? Podemos? Sim. Podemos. Beleza. Então, se você tiver seu celular, sua calculadora, me ajuda aí. 14 ao quadrado, isso é 196? Confere? Isso. Acho que é 196. Isso. Então, 196. Segundo membro, x ao quadrado, mais 10 ao quadrado, 100. E aí, eu não vou multiplicar ainda não. Por quê? Vou te dar uma dica aqui. Meus queridos, como a gente vai trabalhar sempre com cosseno de algum ângulo conhecido, os ângulos conhecidos nossos são 30, 45 e 60. E o cosseno desses ângulos vale cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60, 1 sobre 2. Beleza? Só que por se tratar de um ângulo obtuso, então esse cosseno aqui, ele vai ser, na verdade, negativo e ele vai ser igual ao cosseno do suplemento dele. Suplemento de 120 é 60, com sinal negativo. E o cosseno de 60 é meio. Então o resultado disso aqui vai ser menos meio. Mas a dica que eu quero te dar é o seguinte. Aqui nós vamos multiplicar 4 valores. Como os ângulos que a gente vai trabalhar normalmente, a menos numa exceção, são ângulos que a gente conhece, qualquer ângulo que a gente conheça sempre vai ser alguma coisa sobre 2. Então, se você tem denominador 2, mas lá no início você está multiplicando por 2, significa que sempre você vai conseguir simplificar isso aqui, ok? Então, você não vai trabalhar com fração quando os seus ângulos forem aqueles ângulos tradicionais.
Então, nós ficamos assim. 196 é igual a x ao quadrado mais 100. E aqui ficou menos. Com esse menos fica mais. X vezes 10 vezes 1 dá 10x. Observe que nós caímos numa equação de segundo grau, que ajeitando isso aqui fica x ao quadrado mais 10x. E esse cara vai se juntar ao 100, só que subtraindo. 100 menos 196 dá menos 96. Acho que alguém está falando comigo. Deixa eu ver. Está travado só para mim? Ei, travei? Ei, Pra mim, tá estão me tranquilo. ouvindo? Disseram que está travado. Eu travei em algum momento? Eu travei em algum momento? Ou não? Para mim, não. Daniel falou que não. Quem falou? Kellen. Destravou, Kellen? Seu áudio tá Kellen? funcionando, mas a imagem tava, tipo, atrasada. É? Mas acertou? Seu áudio tava funcionando, mas a imagem... Mas Ah, sim. acertou ou não? Ah, então vamos Sim. prosseguir. Bom, equação de segundo grau. Então, só para a gente ganhar tempo, eu não vou resolver essa equação, não. Mas se eu não estou enganado, as nossas duas raízes aqui vão dar 6 e a outra menos 16. Acho que é isso, 6 e menos 16. Como x representa para a gente uma distância, distâncias não podem ter resultados negativos. Então, na verdade, embora a gente tenha duas soluções algébricas, só vai ter uma solução geométrica para essa questão. Então, a distância x valendo 6, letra D. Então, me perdoe na questão da resolução da equação de segundo grau. Não é meu objetivo aqui agora, só para a gente ganhar um tempo. Ok? Vamos para o exemplo número 2. Exemplo 2. Diz assim, uma ponte, garganta hoje resolveu dar pau. Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B. Então tá ali, A e B, para atravessar o rio, tem mais gente falando no chat. Travou de novo? E travou de novo? A imagem tá com delay, acho que é isso. O que eu faço? Eu saio e entro novamente? É melhor? Ah, eu tô entendendo de boa, não sei se o pessoal tá conseguindo. Dá para entender. Posso prosseguir, então? Então, deixa eu fazer o seguinte, Pode. deixa eu dar um stop no compartilhamento. Vocês me veem agora? Vocês me veem? Sim. E meu áudio coincide com a minha fala. Nem um Igual pouco. Não mesmo. tá atrasado, tá? Não tá nem mexendo. Na moral, putz. Posso voltar para a Mas eu apresentação, acho que então? seu áudio Não. Então pode. vamos lá para a apresentação de novo. Então, beleza. Exemplo 2. Estão enxergando o slide? Ainda não. Vai chegar, então. Com esse delay. Agora sim. Então tem um delay grande pra caramba. Tem um delay muito grande. A propósito, antes disso, quais são os horários que vocês têm aula amanhã? A propósito.
Os Eu acho horários que de aula de mesmo de vocês? hoje. Só à noite? Aham. E começa que hora? De que horas a que horas? 6h50 às 9 horas, 9 e pouquinho, uma coisa assim. Amanhã eu acho que são só Ah, 2 são aulas. 3 aulas. Então deve ir até 8h30, eu acho. Ah, é. Se for 2 horas, até 8h30. 18h50 até 19h35. São 45 Isso. minutos. Depois de 19h40 até Até 20 umas e 8h30. 25. É. Aí não tem mais. À tarde vocês não Geralmente na têm? sexta-feira são só 2 aulas. Não, À tarde vocês não têm aula. só de noite. E deixa eu perguntar, pelo menos a vocês que estão presentes. Vocês estão em casa, estão tendo alguma aula de tarde? À tarde de vocês, como é? Só quando Descomplica. descomplica. E se eu quiser marcar um horário à tarde, é ruim para vocês? Não, super de boa. É. Eu queria marcar um horário à tarde, vou até ver com a escola, e experimentar a ferramenta que eu uso aqui no meu curso, que não é o Zoom, é o Hangout. Ok? Porque eu acho que ele não dá travamento. E esse delay todo. Aí eu queria experimentar. Eu vou falar com a escola, mandar uma mensagem. Se eles toparem, eu coloco no grupo. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então tá jóia. Aí eu aviso a vocês. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem o seguinte. Para calcular o comprimento, a caneta, comprimento AB, então eu quero calcular este cara, AB. Escolhe-se um ponto C na mesma margem em que está o ponto B. E medem-se os ângulos CBA 57 graus e ACB 59 graus. E também mede-se BC valendo 30 metros. E a gente quer descobrir o valor do X. Observe que nesse triângulo, geometricamente, a gente conhece 57 e 59. Isso quer dizer que, geometricamente, eu consigo determinar o terceiro ângulo, já que a soma tem que dar 180. Então, eu tenho 57 com 59 dá 116. 116 para 180, faltam 64 graus. Então, pela ótica geométrica, eu conheço esses três ângulos. Pela ótica trigonométrica, a gente não conheceria nenhum deles, porque a gente conhece 30, 45, 60. Mas, nossa questão me deu seno de 59 e o seno de 64. Então, agora, eu passo a conhecer este ângulo e este. Eu continuo sem saber nada sobre o 57. Então, para mim, 57 graus, para a trigonometria, não serve para nada. Porém, se eu tenho um triângulo não retângulo, e agora eu posso dizer que eu conheço as propriedades trigonométricas de dois ângulos, quando eu utilizo mais de um ângulo, então eu estou falando da lei dos senos. Mais de um ângulo conhecido, lei dos senos. E observe que conhecer é saber seus valores trigonométricos, hein? Bom, e a lei dos senos me diz que a razão entre qualquer um dos lados e o seno do seu ângulo oposto, x, sobre seno de 59, é igual para qualquer lado do triângulo que você fizer isso. Então, posso repetir com o outro lado. Lado 30 pelo seno do ângulo oposto, que é 64. Seno de 30 sobre seno de 64. Não vão me derrubar não, né? Vão me derrubar daqui a 1 minuto. Ixi. Vai lá. X sobre seno de 59
0,87. Sempre assim. 30, seno de 64, 0,90. Então, meus queridos, nosso xizinho, deixa eu correr. 30 vezes 0,87 sobre 0,90. Observe que quando alguém mandou mensagem. Ah, tá. Já é a resposta. Quando eu divido dois números decimais que possuem a mesma quantidade de casas decimais, você pode se livrar das vírgulas. Então, é como se você tivesse 30 vezes 87 sobre 90. E aí, simplificando, 1/3 fica 87 dividido por 3, que é uma aproximação. 87 por 3? Não, dá exato. Né? Quanto dá 87 por 3? 29? 29. 29 metros. Aí. Ok? Então, lei dos senos, porque eu conheço mais de um ângulo no meu triângulo. As propriedades trigonométricas de mais de um ângulo. Ok? Beleza. Aqui eu deixei para... Bom, é nesses dois aqui mesmo. Nossa, foi na risca. Meus queridos, então, seguinte. Hoje a gente viu relações trigonométricas, um triângulo não retângulo. Vou mandar para vocês, vou terminar agora, e até amanhã, antes do almoço, eu mando esse material para vocês para nossa aulinha. Se eu conseguir marcar esse encontro nosso à tarde, ótimo. É bom até que a gente faz um teste numa outra plataforma também. Tudo bem? Beleza? Mas seria amanhã a aula de tarde? Não sei se eu consigo amanhã ou na outra sexta ou qualquer outro dia da semana. As minhas tardes, normalmente, com exceção da quarta, são livres. Então, a gente pode marcar um para a gente fazer um teste. De repente, até dar uma avançada, marca uma aula de exercícios, alguma coisa assim. Tem os simulados que vocês estão fazendo. A gente pode tirar umas dúvidas também. Alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Ok? Ok. Beleza. Beleza. Então, valeu por hoje. É isso aí. Amanhã, então, entrego o material de vocês. Fiquem na paz. Boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.